Salmo de número 24. Salmo de número 24. Salmo de número 24. Quem abriu, diga amém. Amém. Salmo de número 24 diz assim: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos homens que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Leiamos agora. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Vamos orar. Deus, muito obrigado pela sua palavra. Obrigado pela adoração, pelo clamor do teu povo. Seja adorado Pai, Filho e Espírito Santo. Trindade augusta. Ó Deus, nós estamos aqui para cultuar o seu nome. O Rei da Glória. Aquele que está entronizado, aquele que está assentado no trono, que rege e governa todas as coisas. Nós te adoramos, Senhor. Por isso pedimos que o Senhor venha sobre nossas vidas aqui, nesta noite, e sobre cada um dos meus irmãos e minhas irmãs, que estão em seus lares cultuando o Senhor neste momento. Que sejam tocados, ministrados pela sua palavra. E que seja assim, Deus, para a glória e o louvor do seu nome. Esta é a nossa oração, e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o Salmo de número 24 é uma santa convocação a um encontro com Yahvé, ao encontro com o Senhor nosso Deus. O Salmo de número 24 é um santo convite para que nós, como povo de Deus, possamos ter essa santa expectativa de um dia estarmos com o Senhor. O Salmo de número 24 é um salmo que entoa-se, que canta-se, quando o povo de Deus, em procissão, em peregrinação, adentrava nas portas ou nos portões de Jerusalém e iam direto para o templo adorar o Rei da Glória. Mais ainda, o Salmo de número 24 reporta-se ao povo de Israel, o povo judeu, que ao retornar-se ou irem para Jerusalém de vários lugares, eles então foram ao encontro de Jerusalém com a Arca da Aliança, num retorno triunfal, adentrando nos portões da cidade de Jerusalém, entrando no templo e colocando a Arca da Aliança, a presença de Deus glorioso, a presença de Deus de maneira gloriosa, exatamente para entronizar
a arca no templo do Senhor. Ali representa a presença de Deus, a glória de Deus. Nesta arca onde estava as tábuas da lei, a palavra de Deus. Nesta arca onde estava um vaso de ouro com o maná que o Senhor Deus deu ao seu povo no deserto, dizendo que Ele é o Deus da provisão. Nesta arca estava o cajado de Arão, dizendo que o Senhor é que nos dá a direção na nossa caminhada. Mas o que me chama a atenção, neste Salmo de número 24, é que ele era cantado no primeiro dia da semana. Ele era cantado dentro do templo no primeiro dia da semana. Davi compôs este salmo para que fosse cantado no primeiro dia da semana. E o que me chama a atenção é de que Jesus, no primeiro dia da semana, semana que antecede a sua paixão, ele então sai da região de Betânia, passa pelo Monte das Oliveiras com os seus discípulos, com um jumenta e um jumentinho, e desce o Monte das Oliveiras, passa pelo Vale de Cedron e sobe em direção a uma das portas, um dos portões da cidade de Jerusalém. Provavelmente a Porta Dourada, que ficava próximo ao templo. E então, quando Jesus entra com os discípulos, diz a Bíblia em Mateus capítulo 21, versículo 11, que o povo observa e contempla Jesus, e o desejo impetuoso do coração daquelas pessoas é pegar as suas vestes e começar a lançar no caminho onde Jesus estava passando com os discípulos, e muitos deles, com palmas nas mãos, com folha de palmeiras, começavam a balançar e declarar: Hosana, 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 bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Concomitantemente, eu não tenho dúvida que o outro povo estava no templo cantando este salmo. Jesus, no primeiro dia da semana, entrando em Jerusalém, nos portões de Jerusalém, e ao mesmo tempo, no templo, primeiro dia da semana, o povo entoando este salmo. E aí a gente pode observar no versículo 7, quando diz: levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Jesus é o Rei da Glória. Por isso que esse salmo é conhecido como Salmo Messiânico, porque aponta para o Machia, para o Messias, aponta para Jesus. Muito bem, queridos. Este salmo podemos dividi-lo em 3 argumentos sobre este Rei da Glória. Do versículo 1 ao versículo 2, você vai encontrar que esse Rei da Glória, ele é o Criador. Do versículo 3 ao versículo 6, você vai encontrar que esse Rei da Glória, ele é o Santo de Israel. E do versículo 7 ao versículo de número 10, você vai perceber que você está diante do Rei da Glória, que é Senhor. Essas 3 divisões nós vamos meditar nestes versos do Salmo de número 24. Vamos para a Bíblia agora? Leiamos. Verso 1, verso 2, diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Esse salmo, esse Rei da Glória,
é revelado pelo salmista como sendo o Criador de todas as coisas. Aquele que criou o universo. O Deus que criou a terra. O Deus que criou as estrelas dos céus. O Deus que criou as galáxias. O Deus que criou o sistema solar. O Deus que criou a terra. O Deus que criou o mundo. O Deus que me criou. Que criou você antes da fundação do mundo. Esse é o Deus Criador. E aí, eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 1, versículo de 1 a 3, porque a pergunta que nós devemos fazer nesse texto é: como ele criou? Como ele criou todas as coisas? Versículo 1, 2 e 3 do capítulo 1 de Gênesis. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, o que Deus disse, irmãos? Haja luz, e houve luz. Há duas expressões nesse texto que me chama profundamente a atenção. O primeiro é a expressão forma, sem forma e vazia. Duas expressões hebraicas, tohu e bohu, ou seja, uma terra desolada, uma terra totalmente desfigurada, uma terra estéril. Essa terra que não tinha forma, que era vazia, esse Deus Todo-Poderoso, pela sua palavra, Ele criou, Ele formou, Ele deu forma, Ele frutificou, Ele estabeleceu seus atos criativos. Ele fez todas as coisas com a sua palavra. Com a sua palavra. Palavra essa que em Gênesis capítulo 1, versículo 26, o nosso Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Pela sua palavra. Abra as Escrituras em Hebreus capítulo 11, por favor. Você que está em casa, abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, por gentileza. Versículo de número 3. Veja o que esse texto sagrado fala a respeito desse Deus maravilhoso. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Leiamos. Diz assim: pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Haja luz e houve luz. Esse Deus estabeleceu todas as coisas pela sua palavra. Ele deu existência àquilo que não existia. Ele fez visível aquilo que era invisível. Esse nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou todas as coisas. E meu irmão e minha irmã, você foi alcançado por esse Deus, você foi forjado por esse Deus. Esse Deus está conosco, a despeito dele ser o Deus transcendente, a despeito dele ser o Deus que rege todas as coisas, que criou todas as coisas. Esse Deus também é o Deus imanente, o Deus conosco, o Deus que está com você em todos os momentos da sua vida. Mas nós podemos continuar observando esse texto. Vamos para a 2 de Pedro, por favor. Abra a sua Bíblia em 2 de Pedro, por favor. E observe, 2 de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Observe o texto sagrado. Diz assim, 2 de Pedro 3, 5. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo,
houve céus bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água, pela palavra de Deus. Todas as coisas vieram a existir pela palavra de Deus. E aí você pode ir para o Salmo de número 24, e aí então nós temos um entendimento claro do que está escrito no verso de número 2. No verso de número 2 diz: fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que formou todas as coisas. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer a você que o Deus que você serve é o Deus que estabeleceu todos os seus atos criativos. Ele é o Criador. Ele é o Criador. Ele já estabeleceu a mim e a você antes mesmo de que nós tivéssemos consciência a respeito da nossa existência. Ele já nos conhecia, Ele já tinha estabelecido, Ele já tinha nos elegido, Ele já tinha nos chamado nos seus atos e na sua presciência, no seu conhecimento. Por isso, é algo muitas vezes opaco, difícil, limitado à nossa mente. Por isso que Paulo, escrevendo no Romanos capítulo 11, versículo 33 em diante, ele fala a respeito disso. Quão insondáveis, Senhor, são os teus caminhos, quão inescrutáveis são, Senhor Deus, os teus pensamentos. Esse é o Rei da Glória. O Rei da Glória é o Criador de todas as coisas. Mas o Rei da Glória também, ele é santo. E ele é santo. E ele é santo. Verso de número 3, por gentileza, ainda do Salmo de número 24. Diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Há duas perguntas, ou melhor, há dois verbos nesse salmo que é super importante e que é imprescindível nós pensarmos. O primeiro, o salmista diz: quem subirá ao monte do Senhor? É o verbo subir. O segundo é: quem irá permanecer no seu santo lugar? A palavra permanecer. O salmista está dizendo aqui que quem subirá ao monte do Senhor, em outras palavras, quem subirá, quem chegará à presença do Senhor. E a segunda é: quem irá permanecer? Quem estará na presença do Senhor? Meus irmãos, minhas irmãs, quando eu leio esse verso, o verso de número 4 e 3, eu fico imaginando, eu fico pensando como nós vivemos muitas vezes uma vida fútil, como nós estamos sob, muitas vezes, a lente de uma mediocridade, onde nós criamos questiúnculas da vida, onde nós, muitas vezes, ficamos questionando algumas coisas, discutindo algumas coisas que são, muitas vezes, supérfluas, irrelevantes. Às vezes nós ficamos num embate com irmãos, com irmãs. Às vezes nós ficamos buscando todas as formas, todas as possibilidades de argumentar com pessoas, e muitas vezes, através disso, defraudamos, maltratamos, vilipendiamos, criticamos de maneira negativa as pessoas. Muitas vezes nós estamos nesse nível. Eu vou contar algo para vocês que ocorreu há um tempo atrás, quando fui pastor de uma outra igreja. Eu não vou falar o nome porque todos vocês já sabem.
Mas Deus nos deu a graça de comprarmos um ginásio que precisava ser completamente reformado para se tornar um templo de adoração. Foi um grande momento especial nessa igreja, na igreja presbiteriana, já vou falar o nome, Filadélfia, Sorocaba, todo mundo está assistindo mesmo, já foi, pastor. E nós estávamos concluindo, era um movimento maravilhoso, estávamos com 3 cultos de manhã no templo lindo também, principal da nossa igreja. Tínhamos um culto às 17 horas e um culto às 19 horas, e a igreja estava experimentando um grande despertar mesmo, algo muito especial. E nós, então, decidimos, enquanto conselho naquela época, comprar esse espaço. E nós reformamos esse espaço. E aí chegou a hora de pintar o templo. E, irmãos, eu quis ser democrático. Eu inventei de consultar a igreja qual a cor que nós tínhamos que pintar o templo 2. E eu pedi ao nosso querido irmão, que já está com o Senhor Jesus, nosso irmão Moacir Mendes, né, que estava cuidando de toda aquela reforma, daquele espaço lindo, para umas 1.200 pessoas. E eu disse, Moacir, vamos fazer o seguinte, vamos colocar algumas cores de tintas na parede para os irmãos escolherem. E, meus irmãos, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Colocamos na parede 4 cores, ou 5, eu não lembro bem. Eu sei que estava lá um azul clarinho, estava lá um creme, estava lá uma cor mais forte, e nós colocamos. E demos uma semana para os irmãos escolherem. Pensa, irmãos, pensa numa confusão daquelas. Porque eu quero essa cor, eu quero aquela cor, eu quero não sei o que e tal, e a pressão começava, e o Moacir chegou e disse, pastor, o senhor não imagina o que está acontecendo. O povo aqui escolhe uma cor, escolhe outra, pastor, não estou aguentando, pastor. O que eu faço? Eu não sabia disso, porque pastor titular de igreja é o último a saber. Brincadeira, irmãos. Eu não sabia o que estava acontecendo. Ele falou, Moacir, o que está acontecendo? Não, eles estão querendo escolher as cores. Eu disse, então, Moacir, vamos deixar o domingo. Aí no domingo começou aquele movimento depois do culto. Imagina um movimento de igreja depois do culto para decidir uma cor de um templo. E aí eu quero essa. E começaram, pastor, o senhor precisa fazer dessa cor, pastor, dessa cor e tal. Aí eu falei, Moacir, é verdade, a coisa está feia. E aí, irmãos, eu já estava assim com o meu nível de estresse lá em cima. E aí o Moacir disse, pastor, qual é a cor que nós vamos pintar? Eu disse, preta. Pastor, preta. Preta. Aí ele estava saindo, eu falei, não, Moacir, não. É brincadeira, mas diga que é preta. Aí o Moacir simplesmente escolheu 2 irmãs para fazer o comunicado. Imagina, irmãos, 2 irmãs, aquelas formadoras de opinião na igreja. E acho que mais uns 2 irmãos, tal, também, era uma turminha, e disse, olha, Moacir, qual é a cor? O pastor já decidiu. Qual é a cor? Preta. Irmãos, em um dia todo mundo já sabia na igreja que ia ser preta. E aí, queridos irmãos, no outro domingo, a cor já estava pintada, mas não foi preta. Mas quando os irmãos chegaram e viram a cor, disseram, graças a Deus que não foi preta. Irmãos, muitas vezes nossa vida tem essa dimensão de nós ficarmos discutindo coisas que não são relevantes na nossa caminhada. As 2 perguntas cruciais da vida cristã, esse salmista Davi, ele está fazendo. As 2 perguntas cruciais é esta: quem subirá o monte do Senhor? Quem irá subir e estar e permanecer na presença do Senhor? Tem muitas pessoas que sobem o monte, mas não permanecem no monte. Essa talvez seja a pergunta mais importante da nossa caminhada.
Quem vai desfrutar da intimidade com o Senhor? Quem vai viver uma vida na dimensão do Senhor? Quem vai viver uma vida realmente de consagração, de santidade na presença do Senhor e permanecer na presença do Altíssimo? Este salmo responde. A resposta está no verso 4. Diz: quem subirá e quem irá permanecer é o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Agora eu lhe pergunto, você consegue ser e ter 100% as mãos limpas? Você consegue ser 100% e ter um coração puro? É possível você falar que suas mãos estão totalmente limpas? É possível que o seu coração seja puro? É possível que você viva uma vida de impecabilidade a ponto de dizer claramente que a sua palavra, que o seu pensamento, que sua atitude é uma atitude pura, limpa, completamente? É óbvio que não. Quando Paulo escreve, dizendo: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo e desta alma? Ele diz: graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. Você sabe o que ele está dizendo? É que ele está falando de quem ele é, das suas fragilidades, dos seus atos pecaminosos, dos seus pensamentos terríveis, da sua alma muitas vezes propensa a viver na carne. Ele está dizendo da sua realidade como pecador, alguém que vive uma vida lutando, como diz Gálatas capítulo 5, versículo 16, digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis o desejo da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Essa é a nossa condição, irmãos. As nossas mãos sujas, o nosso coração impuro. Sabe, meu irmão, minha irmã, não existe ação meritória, não existe em nós 100% de gente a dizer: o meu coração é puro, as minhas mãos estão limpas. Não é possível. O único que tem o coração puro e mãos limpas é o Rei da Glória. É o Rei da Glória. Mas graças a Deus, irmãos, por isso. Graças a Deus por causa do Rei da Glória, que se fez carne, como diz João capítulo 1, versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre vós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. O Verbo se encarnou, ele não se reencarnou, ele se encarnou, o Verbo se fez homem. Esta palavra se fez carne, se fez homem, e este homem era 100% homem e 100% Deus. Este esteve no nosso meio. Este foi para o Gólgota. Este foi crucificado. Seu sangue derramado aplacou a ira divina, nos justificou, nos lavou, nos regenerou pelo Espírito, desceu à sepultura, ressuscitou no terceiro dia, 40 dias apregoando com o corpo glorificado a respeito do reino dos céus, foi para a glória e deixou o Espírito Santo que habita em nós. Meu irmão, minha irmã, sabe por que nós caminhamos? Sabe por que nós continuamos sendo o que nós somos do Senhor Jesus Cristo? Por causa do próprio Cristo Jesus. Então, as nossas mãos se tornam limpas e o nosso coração puro por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu não tenho outra palavra a não ser olhar para o texto de Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8. Observe o que diz o texto em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 31. Diz assim a palavra de Deus. Você crê que o Espírito Santo está aqui? Esse texto diz claramente a respeito de
como esse Deus maravilhoso, esse Cristo Jesus, nos justifica, nos purifica, nos lava de todo o pecado. Diz assim no verso 31 do capítulo 8, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, por causa de Cristo, porém somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, as nossas mãos ficam limpas e o nosso coração fica puro, não é por causa dos nossos méritos, não é porque nós somos bons, não é porque nós nos achamos os melhores e os mais espirituais da face da terra. Nossas mãos são limpas e purificadas a cada dia por causa da graça. A graça de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. E aqui o meu coração se alegra, e eu quero que o seu coração se alegre, porque nós não caminhamos no caminho de um sentimento de derrota, nós não caminhamos no caminho do fracasso, não caminhamos pelo caminho da amargura e nem pelo caminho do remorso. O caminho que nós trilhamos é Jesus. E nesse caminho nós trilhamos o caminho do arrependimento, o caminho da metanoia, de uma nova mentalidade, o caminho de sermos chamados filhos de Deus. Então, quem subirá no monte do Senhor? Quem estará na presença do Senhor? Quem irá permanecer? São todos aqueles que reconhecem que através de Jesus e tão somente de Jesus, nós subimos e permanecemos em sua presença. O Rei da Glória é o Criador, o Rei da Glória, Ele é santo. E o Rei da Glória, Ele é o Senhor vitorioso nas batalhas. Observe o texto, por gentileza. Diz assim a palavra de Deus no Salmo de número 24. Abra lá no Salmo de número 24. Verso de número 7. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Isso aqui vale uma reflexão mais profunda. Um dia nós estaremos falando sobre isso. Um dia nós estaremos compartilhando desse Jacó. Esse Jacó que tinha por nome enganador, usurpador, que refletia na sua vida. Esse Jacó que um dia disse: eu não quero mais viver de fugas. Eu não quero viver mais de fuga do meu pai, nem do meu tio e nem do meu irmão. E ele então se encontra no Val de Jaboque. E ele então tem ali uma luta com relação ao anjo do Senhor.
E naquela batalha, ele diz: eu não vou sair desta peleja enquanto tu não me abençoares. E o anjo do Senhor, a teofania de Deus, disse: qual é o seu nome? E pela primeira vez ele disse: o meu nome é Jacó. Eu sou usurpador, eu sou enganador, eu tenho puxado o tapete de muita gente. E naquele encontro com o Senhor disse para Jacó: o teu nome não mais será Jacó, o teu nome será Israel. É a graça de Deus sobre a vida de Jacó, reconhecendo a santidade de Deus, reconhecendo aquilo que o profeta Isaías disse no capítulo 6, diante da glória de Deus: ai de mim, estou perdido, porque habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu também sou de impuros lábios. Quando a gente está diante da presença de Deus, a gente tem que se sentir assim, precisando dessa graça maravilhosa. E este salmista aqui, o salmista Davi, ele fala claramente de estar e de permanecer na presença do Senhor. E aí, depois dele reconhecer o Deus Criador, Yahvé, o Senhor, depois ele reconhecer esse Deus que é santo, ele fala desse Deus que é poderoso, que é Senhor. Diz assim no verso de número 7: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Agora o salmista aqui exalta esse Deus Yahvé, que é Senhor. Ele é Senhor. E ele diz que esse Senhor, ele é forte. E ele é poderoso nas batalhas. Você sabe o que significa isso? Que a sua onipotência é extraordinária, é sobrenatural. Não há como dimensionar o seu poder. A Bíblia diz no profeta Isaías que ele, esse Deus Todo-Poderoso, não divide a sua glória com ninguém. Quando eu penso nesse Deus como Senhor, um vencedor invicto, passa de maneira indelével na minha mente, no meu coração, aquela cena do povo de Deus depois de 40 anos no deserto, depois de uma geração toda passar, apenas Josué e Calebe e toda uma nova geração vão para a região exatamente da terra de Canaã. E entre a terra de Canaã e onde eles estavam posicionados, no deserto, já próximo à região do Rio Jordão, está exatamente o próprio Rio Jordão. E cerca de 2 milhões de pessoas estão ali. Aproximadamente 25 quilômetros de extensão, e o povo está olhando para a terra de Canaã, terra da promessa, terra que emana leite e mel, terra que o Senhor deu por herança a Abraão, a Isaac e a Jacó. Agora o povo está ali, e Josué recebe uma palavra do Senhor dizendo: Josué, prepare o povo para atravessar o Rio Jordão, é tempo de cheia. Coloca os sacerdotes à frente, e sobre eles a arca da aliança, e fale a eles que marchem. Então, os sacerdotes com a arca pisam exatamente nas águas do Jordão, e quando pisam, as águas se abrem, 25 quilômetros aproximadamente, e esses 2 milhões de pessoas começam a entrar. E os sacerdotes entrando, eles param no meio do Rio Jordão, e as águas estão totalmente cortadas, e o povo passa, e o texto diz que eles passaram
de pé enxuto. Todos eles agora na terra de Canaã. Esta cena, os reis e o rei de Jericó estão nas muralhas contemplando. E eles dizem: que Deus é esse? O Deus desse povo é maior do que Baal. Meus irmãos, minhas irmãs, esse é o nosso Deus. Eu não sei qual é o enfrentamento que você tem tido. Eu não sei qual é a batalha que você está travando. Eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando na sua caminhada cristã. Eu não sei se é um problema familiar. Eu não sei se é um problema pessoal que te faz sentir-se cachapado, aflito, angustiado, com o sentimento de que não vai vencer esta batalha. Eu não sei se a sua luta é contra uma enfermidade. Eu não sei se a sua luta é contra um projeto que Deus segredou no seu coração. O que eu sei é que você, meu irmão, minha irmã, está sendo convocado, chamado para continuar marchando em nome de Jesus. E sabe por quê? Porque o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, Ele é forte e poderoso e Ele está à frente da sua batalha em nome de Jesus. Quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, que esse Deus está conosco. Esse Deus é o Deus Emanuel. Esse Deus é o Deus que está à sua frente, que está do seu lado, que está por trás de você, que está sobre você e que está dentro de você. Acaso não sabeis que os vossos corpos são santuário do Espírito Santo? E que vós não sois de vós mesmos? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. Eu quero dizer a você nesta noite, que não importa qual seja o travar da sua batalha, da sua peleja, você precisa reconhecer que o Senhor dos Exércitos, esse forte e poderoso nas batalhas, está conosco. E aí a gente pode entender o que o apóstolo Paulo disse: nós somos mais que vencedores por amor e por meio daquele que nos amou. Esse é Jesus. Jesus está com você, meu amado, minha amada, nessa trilha, nessa caminhada, nessa peregrinação. A minha oração nessa noite é que você saia daqui com o coração encorajado, forte, firme, sabendo de que você serve um Deus chamado Rei da Glória. Rei da Glória. Quero concluir esta mensagem. E quero concluir exatamente com o verso de número 10, que diz: quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Isso aqui é uma afirmação. Isto aqui é uma forte convicção de quem é o nosso Deus. Davi aqui está marcando. Davi aqui está sendo intencional. Davi está declarando: meu irmão, minha irmã, na batalha que você está travando, você tem que declarar. Você precisa declarar, abrir a sua boca, falar, dizer, diante das forças do mal, diante de todas as ardilosidades do inferno, diante de todos os levantes contra a sua vida e contra a sua casa, declarando: o meu Deus, o nosso Deus é o Rei da Glória. Que seja assim, em nome de Jesus. Qual a aplicação que nós podemos fazer desta mensagem? Quero fazer 3 aplicações. Primeiro, o Rei da Glória nos faz ter a sensibilidade de sempre marcharmos para a vitória. Sempre. Porque Ele é forte e poderoso nas batalhas. Segundo, somos chamados a viver, através desse Rei da Glória, uma vida santa, uma vida de santidade. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem irá permanecer no seu santo lugar? Por meio de Jesus Cristo,
nós precisamos e devemos viver uma vida santa. E em terceiro lugar, somos chamados a viver uma santa expectativa quanto à volta do Rei da Glória. Esse talvez seja o maior e algo muito mais importante nos dias de hoje. Há muitas pessoas que já rasgaram das suas Bíblias a parousia de Jesus, a segunda volta de Jesus. Vivem essa vida como se não houvesse uma vida da além desta vida. Por isso que Paulo, escrevendo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, ele diz: se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, nós somos os mais dos infelizes de todos os homens. A nossa esperança, irmãos, não se limita, não fica circunscrita nessa vida. A nossa esperança está em Jesus. E um dia todos nós estaremos face a face com Ele. Todos aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. E aí naquele dia nós diremos: a Ele a honra, a glória, o louvor, o domínio pelos séculos dos séculos. E aí então essa igreja pode declarar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Essa é a minha expectativa, essa é a sua expectativa, essa é a expectativa da igreja, a volta do Rei da Glória. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé? Eu quero convidar os irmãos, vamos cantar esse cântico, Rei da Glória, mais uma vez? Vamos adorar o Senhor? Nós já cantamos aqui e nós vamos cantar. Declare para o seu irmão que está perto de você aí, declare para ele dizendo assim: nós somos do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Irmãos, olhe para a pessoa, mas fale com convicção. Nós pertencemos ao Rei da Glória. Você que está em casa, fale para o seu cônjuge, fale para o seu filho, filha, meu marido, minha esposa. Nós somos do Rei da Glória. E o Rei da Glória é Jesus de Nazaré. Vamos adorar a Deus? Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus? Vamos lá, Roberto, Fernanda e irmãos. Bem firme. Todo o poder te foi dado no céu e na terra. Todo o poder. Todo o poder te foi dado. Deus, o Pai, te exaltou sobre todas as coisas. Deus, o Pai, te exaltou. Manifestado em carne, justificado em espírito. Declare. Visto dos anjos, pregado aos gentios, crendo no mundo e recebido na glória. Vamos nós declarar. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas. Para que entre o Rei da Glória. E entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Meus irmãos que estão em casa, declare. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas. Para que entre o Rei da Glória. E entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Levante as suas mãos e declare: Jesus. Jesus,
que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as eternas consolações do Santo Espírito de Deus pousem sobre vocês, meus irmãos e minhas irmãs, hoje e para todo sempre. Graças a Deus.